A parlamentar Elizabeth McDonough, uma árbitra apartidária das regras do Senado, desaconselhou a inclusão da imigração no projeto de lei orçamentária, mais de uma semana depois de ouvir os argumentos de legisladores democratas republicanos. Segundo ela, a tentativa dos democratas para legalizar milhões de imigrantes indocumentados não é apropriada para esse tipo de medida. Sua decisão é um golpe para os planos dos democratas de criar um caminho para a residência legal e, em seguida, a cidadania dos Estados Unidos, para até 8 milhões dos 11 milhões de imigrantes indocumentados dos Estados Unidos, incluindo muitos que vivem no país há anos. A última legalização importante foi um projeto de lei bipartidário assinado em 1986 pelo presidente Ronald Reagan. McDonough teve que decidir se dar cidadania aos imigrantes era principalmente uma questão de orçamento, justificando ser incluído no projeto de reconciliação 3,5 trilhões de dólares. Com o seu apoio, a votação exigiria maioria simples, ou seja, 51 votos, a metade mais um, sendo que os democratas já são 50 e, em caso de empate, a vice-presidente Kamala Harris tem o voto de Minerva e votaria a favor. Sem o apoio dela, passaria a ser necessário 2/3 do Senado votar a favor, ou seja, precisaria do apoio de um número maior dos republicanos, que não são muito favoráveis. Mas ela achou que conceder a residência legal a milhões de imigrantes seria uma mudança política tremenda e duradoura, muito maior que seu impacto orçamentário. Ela alertou que tal movimento abriria um precedente que também poderia expor qualquer imigrante à perda de seu status legal, por meio do mesmo tipo de legislação. Isso seria um desenvolvimento surpreendente, mas uma consequência lógica de permitir essa mudança proposta na reconciliação, e é mais uma evidência de que as mudanças de política desta proposta superam em muito o impacto orçamentário marcado para ela, e não é apropriado para a inclusão na reconciliação, escreveu ela. Sua decisão pode impedir a legalização de milhões de imigrantes sem documento por meio do pacote de reconciliação do orçamento, que os democratas progressistas disseram que querem aprovar junto com um pacote de infraestrutura bipartidário. Estamos profundamente desapontados com essa decisão, mas a luta para fornecer status legal para os imigrantes na reconciliação do orçamento continua, disse o líder da maioria no Senado, Charles Schumer, em um comunicado no domingo. Os democratas do Senado prepararam propostas alternativas e farão reuniões adicionais com a parlamentar do Senado nos próximos dias. Entre as propostas que circularam nas últimas semanas, estaria a definição de uma data de registro mais recente, que atualmente permite que um imigrante sem documentos que entrou nos Estados Unidos antes de 1º de janeiro de 1972 solicite o status legal. Os republicanos elogiaram a decisão no domingo, dizendo que o governo dos Estados Unidos não deveria aprovar uma anistia enquanto eles lutam com um novo influxo de novos imigrantes sem documentos na fronteira sudoeste. Depois de décadas sem conseguir promulgar a sua agenda de anistia, os democratas tentaram essa última manobra sem precedentes, disse o líder da minoria do Senado, Mitch McConnell. Foi impróprio e eu estou feliz por ter falhado. A senadora Lindsey Graham disse no Twitter: seria uma péssima ideia fornecer status legal antes de protegermos a fronteira e reformar o processo de imigração que está sendo abusado atualmente. A decisão da parlamentar intensifica a pressão sobre os democratas do estado e a Casa Branca para decidir se seguem seu conselho. As autoridades não a desafiaram depois que ela desaconselhou a inclusão de um aumento do salário mínimo em um projeto de lei semelhante no início desse ano. Mas o futuro de milhões de imigrantes está em jogo, e muitos temem que o futuro do presidente republicano possa renovar as repressões à imigração ilegal que foram a marca registrada do governo de Trump. Ainda acredito que este é o ano em que podemos finalmente realizar uma reforma da imigração ousada, inclusiva e humana, para milhões, e não vou parar de lutar até que façamos exatamente isso, disse o senador Robert Menendez em uma declaração no final do domingo. A comunidade de imigrantes esperou muito tempo e trabalhou muito pelo bem do país, e não aceita um não como resposta. Embora os democratas do Senado estejam se preparando para apresentar propostas alternativas ao parlamentar,
existe uma pressão popular para que os democratas ignorem a recomendação e incluam um caminho para a cidadania no plano orçamentário. A deputada Ilhan Omar, que pediu ao Senado que demitisse Elizabeth após a decisão do salário mínimo, tuitou no domingo que a Casa Branca pode e deve ignorar o seu conselho. Não podemos perder essa oportunidade única de fazer a coisa certa, ela tuitou. Imigrantes que se reuniram na capital para a passeata na segunda-feira também pediram aos democratas que avancem com o seu plano de cidadania. No passado, já foi pedida a demissão de parlamentares por conta de suas decisões, mas o parlamentar aposentado Alan Frumin disse no domingo que tal movimento seria ridículo nesse caso. O parlamentar simplesmente dá conselhos e quem quer que esteja presidindo o Senado não precisa seguir esses conselhos, disse Frumin, que se aposentou em 2012 depois de servir no gabinete do parlamentar por mais de 35 anos. Frumin disse que ignorar o parlamentar é raro, porque ela interpreta as próprias regras do Senado e dá os melhores conselhos que pode oferecer. O Senado, ele disse, é seu cliente. McDonough, que atuou como advogada da Agência Governamental de Imigrantes antes de ingressar no gabinete do parlamentar em 1999, expressou uma simpatia pelos imigrantes indocumentados em sua decisão, de mais de 1.300 palavras. Ela observou que eles não podem obter carteira de motorista em muitos estados, pagar mensalidade em faculdades estaduais ou mesmo trazer suas famílias para os Estados Unidos. Muitos são explorados no trabalho, têm medo de procurar atendimento médico nesse país e vivem sob constante medo de serem deportados. Ela sinalizou que isso tudo são questões políticas e não de orçamento. As razões pelas quais as pessoas arriscam sua vida para vir para este país, para escapar da perseguição religiosa, política, fome, guerra, violência indizível e falta de oportunidades em seus países de origem, não pode ser medida em dólares federais, escreveu ela. O presidente Biden pediu repetidamente a cidadania para os imigrantes sem documentos e apoiou o plano de reconciliação depois que as negociações bipartidárias sobre o projeto de cidadania fracassaram. Biden disse na sexta-feira que estava confiante que este ano os Estados Unidos finalmente permitiriam que imigrantes indocumentados se candidatassem à cidadania, especialmente os imigrantes que chegaram aos Estados Unidos quando crianças, aqueles com o status de proteção temporária, por causa de guerras ou desastres em seus países, trabalhadores rurais e trabalhadores essenciais que, segundo ele, carregam o nosso país nas costas durante esta pandemia. Um porta-voz da Casa Branca classificou a decisão da parlamentar de profundamente decepcionante, mas esperamos que os nossos parceiros no Senado voltem com propostas alternativas relacionadas à imigração para que o parlamentar considere. Quer ficar por dentro das últimas notícias dos Estados Unidos? Inscreva-se agora no nosso canal. Grupos Noé, o portal de apoio à comunidade brasileira.